Mateus 7, versículo de número 24. Acharam? Está escrito assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja uma coisa interessante que Jesus fala aqui. Jesus, ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Ele não está falando de qualquer palavra. Ele está falando da palavra dele. Aquele que escuta, olha lá, ó, estas minhas palavras. Quer dizer que o que eu vou pregar hoje aqui é uma palavra minha. Não. É uma palavra de quem? De Deus. E se a palavra é de Deus, eu posso misturar ela com alguma coisa? Não. Por isso que quando alguém prega o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho é ministrado, esse é alguém que escuta o verdadeiro evangelho ser ministrado e pratica esse verdadeiro evangelho, ele é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o que a Bíblia está dizendo? O próprio Jesus está tentando nos falar agora, que é aquele que escuta a palavra de Deus pura, sem misturar com nada, o verdadeiro evangelho genuíno, e não apenas escuta, mas tem que ouvir e praticar, esse sujeito se torna uma rocha. A casa dele se torna uma rocha. Ele se torna um sujeito inabalável. Pode vir o que vier, pode soprar o vento que for, ele continua firme e de pé na presença de Deus. Só que o versículo 25 diz: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Quem é que acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e Deus amado, nós já adoramos ao Teu nome, Senhor, nesta manhã, já oramos, buscamos a Tua presença, e agora, neste momento, estamos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que venha falar a cada coração, falar com cada uma dessas pessoas, e que não seja o pastor, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar a Tua palavra agora, para a glória do Teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Senta aí no teu lugar, olha para essa pessoa do seu lado aí, informa ela assim, ó, por gentileza, não durma, viu? Amém? Amém? Glória a Deus. Olhem todos para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada de forma que todos possam entender o que é a palavra. Às vezes a gente nota que tem pessoas que estão pregando, mas com um vocabulário tão difícil de entendimento. Então ela tem que ser bem clara, as palavras precisam ter facilidade de entendimento. E às vezes a gente nota que tem gente que quer falar difícil para mostrar que tem cultura, quando na verdade o único que tem que aparecer, o nome dele é Jesus, não é o ser humano. Então, a palavra tem que ser ministrada com clareza, com palavras de fácil entendimento,
para que as pessoas possam compreender aquilo que Deus quer falar e ensinar. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada de verdade, entra na igreja o sentimento de ordem e decência. Entra na igreja um sentimento de culto racional, de um culto como eu posso dizer aqui, um culto organizado, onde se prega o verdadeiro evangelho e onde há um entendimento de todos os membros da igreja na palavra de Deus. Para muita gente, quando fala de culto racional ou um culto com ordem e decência, muitos atribuem essa forma de culto, muitos atribuem essa forma de pregar a palavra, de conduzir um culto, como algo frio. Eu vejo que é algo frio. Quando a gente se fala, não, tem que ter liberdade, a gente tem que fazer o que a gente quer. Não é assim. Não é dessa forma. O culto a Deus tem que ser organizado. O culto ao Senhor tem que ser com ordem e com decência. Tem que ser padronizado biblicamente, como diz a palavra. E analisando isso, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 14, e no versículo 37, dá uma olhada aí, 1 Coríntios 14, versículo 37, vem Paulo mencionando algo importante. Olha lá, ó. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Opa, peraí. Paulo está escrevendo aos coríntios, para aquela igreja aos coríntios, e possivelmente tinham pessoas na igreja fazendo baderna. Tinham pessoas na igreja não dando total valor à palavra e estando na igreja com meninices. Então, ou entregando profetada, aquela coisa toda que a gente vê por aí. E acredito eu que isso chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo agora está tentando pôr ordem na casa. Quem está compreendendo aí? O apóstolo Paulo está tentando organizar a casa. Tanto é que ele continua aí, ó, no versículo 1 Coríntios 14, e agora o versículo 38. Posso ouvir um glória aí? Mas se alguém ignora isso, que ignore. Opa! Não sei se você está entendendo aí, mas parece que tem alguém dentro da igreja que queria fazer da igreja o que ele queria fazer, e que vem Paulo dizendo, opa, o culto é organizado, sem bagunça, palavra pura sendo pregada, não invente moda no culto. E se alguém ignora o que eu estou falando, ignore. Opa, e se alguém se julga ser espiritual, versículo 37, se tem alguém aí que julga ser profeta ou espiritual, então que reconheça que as coisas que eu vos escrevo não são minhas, são mandamentos de Deus. Então você, o abençoado, que está fazendo as coisas que não deve fazer e que se julga espiritual, que se julga profeta, ouça que o que eu estou falando é Deus falando, e vamos consertar o que está acontecendo no culto aí. Alô? Tem alguém vivo aí? Vamos consertar o que está errado aí. Versículo 38, ó. Mas se alguém ignora isso, que ignore. O que Paulo quis dizer? Problema teu, se você não gostou. Se alguém quer ignorar isso, que ignore. Mas a palavra tem que ser ministrada e o culto tem que ser com ordem e decência. Olha lá o versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Ok, ó, com zelo profetizar. Veja lá o que está acontecendo aí. Com zelo profetizar. E não proibais falar línguas. Continua. Mas faça-se
tudo decentemente e com ordem. Tem alguém vivo aí? Amados, a única coisa que mantém uma igreja firme de pé é a palavra. É a palavra de Deus. Qual é a única coisa que Paulo enfatiza para que, não apenas Paulo, mas até Jesus, qual é a coisa que eles mais enfatizam dentro de um culto? É um bom louvor. Palavra. Embora a gente goste de um bom louvor, porque o louvor é para Deus, mas eles enfatizam, tanto Paulo como o próprio Jesus, que a igreja, ela tem que estar fundamentada na palavra, mas é a verdadeira palavra, sem mistura com nada. É a verdadeira palavra. E o culto ao Senhor, começando com os louvores, que sejam de fato louvores, que não seja música gospel, que seja louvor. Pastor, mas música gospel e louvor é a mesma coisa? Não é não. Anotei aqui. Vamos ver se você entende. Quem aqui já ouviu essa canção assim, ó? Esse louvor. Em espírito, em verdade. O que mais? Te adoramos. Não é isso? Te adoramos. Qual é o refrão? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Não é isso? Ok. Aí eu anotei o outro aqui, ó. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Isso é louvor. O louvor, você engrandece alguém. Isso é louvar a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, ou queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Isso é louvor. Ao único que é digno de receber, que mais? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Isso é louvor. Isso, quando você e eu entramos na casa do Pai, foi o que Salomão escreveu em Eclesiastes 5, versículo 1. Olha lá o que está em Eclesiastes 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que ele está dizendo? Quando entrares na casa do teu Deus, tenha temor dele, dobre o teu joelho, ore ao Senhor, ouça a palavra da verdade, e quando for abrir a tua boca para louvar, louve a Deus no real sentido do louvor. No real sentido do louvor.
Te dei 3 exemplos agora aqui. Que o louvor você exalta a quem? A Deus. Então quer dizer que dentro da igreja nós temos que louvar a Deus como? Louvores que engrandecem a Deus. Mas também tem umas outras músicas aqui, eu anotei para te falar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Põe a letra dessa música na tela para a gente ler. Que lendo você entende um pouco melhor. Vamos lá. Porque se eu estou aqui cantando com você, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Como é que é? Já esqueci. Foi ainda a parte que eu parei. Vai lá, vai lá. Aliás, vamos todo mundo junto, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Muito bem, vamos fazer isso então de um louvor. Deus, escuta essa. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, Senhor, quando vê você na bênção vai se arrepender. Eu estou louvando a Deus? Eu estou falando com quem? Com quem que eu estou falando? Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Eu não estou falando com Deus. Eu não estou mandando esse louvor a Deus. Eu estou falando com você. E com raiva ainda. Com vingança. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, eles vão se arrepender. Isso é um louvor de vingança. Põe o refrão. Qual é o refrão que eu nem lembro mais? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Pastor, mas está errado. Para você ouvir na tua casa é melhor que você ouvir Exalta Samba. Para você ouvir no rádio do teu carro, beleza. É uma canção cristã, gospel. Ela é como se fosse uma autoajuda. Mas para louvar a Deus, não. Isso não é louvor a Deus. Anotei outra para te falar. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é para mim, advogado fiel. Quem já ouviu? Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei nas suas mãos. E põe a música bem alta para a vizinha ouvir, que ela tem um problema com a vizinha. Tem um problema com a vizinha lá, e aí a vizinha, só Jesus na causa. E ela põe lá, minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, para sempre fiel. Beleza, fala de Jesus. Fala ou não fala? Ele é o advogado. Mas para louvar a Deus, não dá. Porque isso aí não está falando e nem exaltando a Ele.
Está falando que ele é o advogado, que ele é o teu advogado, que ele vai agir. Isso não é louvor, isso é uma música cristã, gospel, que dá para se ouvir em casa? Dá. Dá para você cantar lá no carro, no rádio do teu carro? Dá, beleza. Mas para chegar na igreja, diante do Senhor, e falar com Deus através de canções, só louvor. Músicas assim não dá. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Beleza, boa canção, bonita. Mas se eu pegar o teclado aqui agora e começar a cantar essa música, eu não vou estar louvando a Deus. Eu vou estar falando com você de novo. Porque a música e a letra está dizendo que ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Então não está falando e nem louvando a Deus. Veja que a música, o louvor, ele foi assim, ó. Ele não foi assim. O louvor, ele tem que sair daqui e dos nossos lábios e subir. E quando o louvor sobe, que bate lá em cima no céu, a glória de Deus desce. O Shekinah de Deus aparece. Quando a gente só fica nesse tipo de culto, onde a canção é para o público, não é culto. É uma reunião. Não é culto, porque o culto é serviço. O culto é adoração. A quem? Ao homem? Não. A Deus. O culto você presta a Deus. E como é que você presta um culto a Deus? Louvando a Ele. Então o teu louvor tem que subir. Se você está louvando a Deus, o teu louvor vai para Ele. Agora, se eu coloco essa música, Ele não desiste de você. Tem aí? Olha lá. Põe ela do começo. Só para a gente ler. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Se eu canto isso aqui, ó, no teclado aqui junto com você, no piano aqui junto com você, eu estou cantando para quem? Para o público. Então, repare que a música, ela está indo para você, ela não está indo lá para cima. Então não é louvor. Exato. Está falando dele, mas não é para ele. É para você. O louvor fala dele e para ele. Quem entendeu? Olha para a pessoa bonita do lado aí e diga assim: fazer uma reforma nos crentes da atualidade está difícil. Porque o que eu estou falando aqui e ensinando você está totalmente na contramão de todo o sistema religioso que você vê aí fora. E detalhe, pastor, então o senhor é que está errado. Não, eu estou dentro da palavra. Eu estou no evangelho verdadeiro. No evangelho que põe você
com seus pés na rocha. Para você ser uma rocha. Para quando vier a luta, quando vier o problema, quando vier a situação difícil, você tenha força, seja com o próprio Cristo a mesma rocha. Por que a gente tem visto grandes pessoas aí fora, que se dizem cristãs, mas que estão caídas, que se dizem evangélicas, ou que professam uma fé evangélica, mas que quando vem uma luta, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, essa pessoa desaba, mas aí quando ela vai à igreja, ela escuta esse tipo de louvor, ou melhor dizendo, de música. Quantas vezes você caiu? Ela, é isso mesmo, tentando acertar. Ai meu Deus, é isso. Está falando com ela. Quando na verdade o culto não é para a gente falar de você. O culto é para a gente falar de Deus. Você veio prestar um culto a Deus. Você veio para dar, não para receber. Você veio para dar. Dar o quê? O teu culto a Deus. Pastor, mas eu não recebo nada? Recebe. Acabei de falar que quando você manda para cima, de lá de cima também desce. Quando você manda para cima, lá de cima também vem. Aí vem o que você mais precisa. Vem o que você mais necessita. Quem está entendendo aí? Vocês estão compreendendo o que Deus está falando hoje? Estamos ensinando o quê? O verdadeiro evangelho. Até com cuidado com a música e com a parte de louvor, a igreja tem que ter esse cuidado. Porque senão, amigo, o que vai virar isso aqui? Deus lá da glória vai olhar e vai dizer: vocês estão demorando muito para acabar isso aí. Porque inclusive até o próprio Deus reclamou, dizendo assim: será que tem alguém entre vós que poderia apagar as lâmpadas do incenso e fechar a porta, por favor? Deus reclamando do culto. Enquanto tem crente que fica assim, não vai acabar isso não, é? Às vezes é o próprio Deus que está ali em cima dizendo: vocês não vão acabar com esse negócio não? Porque Deus não está recebendo nada. Isso é muito sério. Muito sério. Quando a gente começa a se inteirar da palavra mesmo e entrar no evangelho de verdade, a gente se passa por doido, por fanático, por louco. Esse pastor é louco, esse irmão aí é fanático. Olha o que o pastor está preocupado com o louvor da igreja. Deixa o povo cantar, às vezes a pessoa está precisando ouvir. Num culto, ela precisa adorar a Deus. No culto, ela precisa adorar ao Senhor. Ela precisa se entregar a Ele. Ela precisa adorar a Ele. E quando ela adora a Ele com os seus louvores a Deus, Deus vem sobre ela e renova e abençoa. Existem louvores que são orações, por exemplo, que são direcionadas a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Isso é um louvor. Você está falando com o Pai, você está orando a Ele, está falando direto com Ele. Tem nada a ver com o irmão que está do lado. É você e Deus. Quem está compreendendo aqui? É isso. Mas, às vezes você visita algumas igrejas
E você percebe que não tem esse cuidado. Você percebe que não há esse cuidado. Algumas pessoas ganharam muito dinheiro em cima de músicas assim. Esse tipo de culto tem sido dado a Deus. Pessoas que trabalham com esse tipo de música ganharam muito dinheiro e continuam ganhando. O mercado gospel acha que esse tipo de música é o que é louvor a Deus. E quando você vai para dentro da palavra, você percebe que não é. Você percebe que o louvor a Deus é aquele que fala com Deus, é aquele que é diretamente a Deus. E quando a igreja começa a entender esse tipo de coisa, ela começa tipo assim, isso aqui eu sei que é assim, isso aqui eu também sei que é assim, a palavra verdadeira é essa aqui, aí a gente começa a crescer, tanto na fé como na graça. Aí a igreja começa a ficar fortalecida. Amém? Diga para a pessoa do seu lado aí, fala assim, a partir de agora, louve a Deus. Amém? Abra aí a palavra do Senhor em Salmos de número 96, do versículo 1 ao 9. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Olha, cantai a quem? Ao Senhor. Continua. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas, oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Veja que o salmista está dizendo, louvai a quem? Ao Senhor. Bendizei ao seu nome. Quem está compreendendo aqui? E tudo que eu estou te falando hoje aqui, e que na palavra você está aprendendo, é para te ensinar e fazer com que você tenha os seus pés, onde? Na rocha. Como uma casa segura. Porque se soprar o vento, se vier a tempestade, essa casa não cai. Não é isso? Gálatas capítulo 1, versículo 8, vem o apóstolo Paulo falando uma coisa importante. Eu vou encerrar daqui a pouquinho já. Olha o que Paulo vem dizer, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Detalhe importante do que Paulo falou. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Olha aqui para mim, você não acredita que no Brasil já teve ministérios que começaram pregando a palavra? Sim ou não? Não, estou falando sério. Igrejas que iniciaram os trabalhos pregando o evangelho verdadeiro, genuíno. Você não acha que não teve? Mas e no decorrer da vida? Se perderam. E Paulo fala isso. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. O próprio Paulo está dizendo, se alguém vos chegar anunciando outro tipo de evangelho, ou até mesmo eu mesmo, comecei certo, mas de repente amanhã ou depois eu vos denunciar uma outra coisa, seja anátema, seja maldito.
O que vai fazer com que a igreja permaneça firme e de pé é o verdadeiro louvor a Deus, a verdadeira palavra sendo ministrada, o verdadeiro ensino, por mais que isso custe para nós muito caro. E eu falo do caro, não estou falando no sentido de pagar uma emissora de TV, uma emissora de rádio. Eu não falo desse tipo de caro, desse tipo de preço. Eu falo das críticas que virão. Ou você não acha? Essa pregação está indo para o YouTube. Tem gente embaixo que vai detonar a gente, que vai falar. Por quê? Ah, não, mas isso aí não existe. Hoje as igrejas estão mais modernas, não tem nada a ver com o que esse homem está falando. De fato. Qual o nome do pastor do livro? Como? Royce Jones. Lloyd Jones. Escreveu um livro. E nesse livro ele fala sobre como se fosse uma reforma protestante. Martin Lloyd Jones. E esse homem escreveu esse livro falando sobre uma reforma protestante, sobre tudo que estamos conversando hoje, em 1970. Quando ele escreveu o livro, que ele lançou o livro em 1970, já falando sobre tudo que estamos falando aqui agora, e dizendo que naquela época, há mais de 50 anos atrás, a igreja já estava necessitada de uma grande reforma e da liderança poder pôr a cabeça no lugar e conduzir o rebanho biblicamente. Você imagina hoje. Agora olha aqui para mim, detalhe importante. Pastor, está vendo? Martin Lloyd Jones escreveu o livro em 1970, falando exatamente sobre isso. E o que mudou? Não mudou nada. Continuou ou até piorou. Não tem problema. Ele fez a parte dele. O Senhor está aí, com a igreja, pregando a palavra, ensinando o evangelho. Mas o que adianta? Tem tanta gente aí fora que não gosta desse tipo de igreja. Ou seja, querem o evangelho mais fácil, querem o evangelho de autoajuda, querem músicas de autoajuda dentro das igrejas, querem entretenimento, querem eventos dentro das igrejas, querem quadrilha, querem festa junina, querem culto não sei da onde, culto não sei do que, coloca culto não sei do que, coloca o sorvete do Elias, o pastel do Eliseu, coloca não sei o que, e aí pastor, o senhor está mantendo a igreja na presença na Bíblia, mas o que vai adiantar? Pelo menos a minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Se amanhã ou depois o Senhor me recolher, pode ter certeza, Ele não vai me cobrar sobre isso. Se o arrebatamento da igreja acontecer e a gente, nessa era cristã aqui, for arrebatado, eu não vou chegar lá na glória e Deus vai dizer, você não vai entrar não, por quê? Você pregou um falso evangelho. Você pregou um evangelho coach. Você quis ser palestrante e o homem dos likes. Você quis ser youtuber. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir, vinde, benditos de meu Pai. Eu quero ouvir isso. Só que o preço é alto. O preço é bastante alto. Pode acreditar, amados. Nós temos as mídias sociais da igreja, que graças a Deus ela é bem vista, muita gente acessa. Nós temos a rádio, muita gente ouve.
Nós temos pessoas pelo YouTube, Facebook, Instagram, televisão, que está agora nos assistindo e que manda mensagem para a gente, pedindo oração, ajuda em oração, e nós ajudamos de todo o coração. Mas eu sei que o evangelho que está na vitrine aí fora é outro. O evangelho que está na vitrine aí fora é totalmente fora do que está aqui, ó. E para muita gente o verdadeiro evangelho é o que se apresenta lá fora hoje. Não é esse. Mas na verdade sempre foi esse. Sempre foi esse. Só que esse evangelho é o da porta estreita. E quem é que quer entrar pela porta estreita e pisar nos espinhos que há no caminho? Existe uma outra forma de se pregar o evangelho. Só que tem um detalhe. Eu vou te anunciar que esse caminho é o caminho que salva. Mas eu não posso te esconder que a porta é estreita e no caminho tem espinhos. Você já vai sabendo. E aí vem a palavra que te dá estrutura para você suportar essa caminhada. O vento vai bater com força? Vai ou não vai? E o inferno? Os demônios vão vir contra nós? Contra a tua vida? Mas você já está sabendo. E eu estou tentando colocar os teus pés sobre a rocha, para que você esteja cada dia mais firmes. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo, por exemplo. Quantas enxurradas que vêm, os ventos fortes que batem. E você permanece firme. Como é que um crente, ele entra no caminho? Quando ele está firme, solidificado, na rocha, na palavra. Ele vai no caminho estreito, ele entra um pouco de lado, que o caminho é apertado, estreito. Eu acho que eu pisei num espinho. Espera aí. Pisei em outro, não é possível. Vamos lá. Tem que chegar lá do outro lado. Lá. É assim, não é? Agora, se eu prego o evangelho diferente, o evangelho da mídia atual, que isso? Que porta estreita é essa? Não, mas pegou meu... Não, não saber disso não. Que isso? Nada. Não saber disso aí não. Sai fora. Pelo amor de Deus, ser crente. Desiste. Para. Primeira pancada que leva, tomba. Primeiro vento que vem, é carregado. E aí, a palavra de Deus diz, eles vão pôr na tela isso aí. São nuvens sem água, carregados pela força do vento. São crentes que nem nuvens sem água. Bate um vento de doutrina, bate o inimigo, bate os demônios, bate a enxurrada, carrega, leva embora. Pedro diz, põe no versículo 15, para a gente ter maior compreendimento, eu vou terminar. Os quais deixando o caminho direito, olha isso, acabei de falar, tá vendo? Os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O que Pedro está dizendo sobre um abençoado chamado Balaão, que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel? E sabe por que ele queria tanto ir lá amaldiçoar o povo de Israel? Porque Balaque, rei dos Moabitas, veio trazendo o valor, o preço do encantamento, dizendo, eu vou te pagar e vou te pagar muito bem para você fazer o que eu quero. Profetas que estão interessados em quê? Dinheiro. Perdem totalmente a visão.
Esse aqui estava tão interessado em dinheiro, esse homem chamado Balaão, que a jumenta, Deus abriu a boca da jumenta, porque ele começou a espancar a jumenta, porque a jumenta prendeu o pé dele na vereda. E aí depois a jumenta deitou. Aí ele pega, começa a espancar a jumenta, e a jumenta abre a boca e diz: por que você está me espancando desse jeito? Desde o tempo em que sou tua, eu fiz isso alguma outra vez? E o Balaão disse: não, mas eu queria ter uma espada agora na minha mão, que eu ia te matar, ia atravessar essa espada em você. Tem alguém vivo aí? Amém. O Balaão falou com quem? Dialogou com ela. O homem estava tão cego que nem percebeu. Irmão, em nome de Jesus, você sai do culto agora, passa ali, ó, na esquina, passa um carroceiro com um cavalo, o cavalo vê você com a Bíblia e diz: a paz, irmã. Eu saio correndo. O cavalo olha para você e fala assim: paz, varão, tudo na benção. Eu tomaria um susto. E dificilmente você vai ver muito dificilmente, você vai ver um animal falar. Só que a jumenta diz: desde o tempo que sou tua, fiz eu isso alguma vez? E o jumento estava em cima da jumenta, falou: não. É cada história. Sujeito que se perde na caminhada, se perde no evangelho, se perde até dentro da igreja. Quantas lideranças estão perdidas dentro da igreja? E aí vem Pedro falando sobre estes, dizendo o quê? Versículo 17, olha lá. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Olha lá. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Olha aqui para mim. Deus quer você e eu na rocha, no verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo: se alguém chegar anunciando outra coisa, é maldição. Então, na Resgate e Salvação, você tem pastores que te ensinam a andar direitinho, que te ensinam até você escolher o que você vai louvar, escolher como adorar. Nada impede de você colocar lá uma canção cristã que vai falar de uma autoajuda ou vai falar de Deus, não tem problema nenhum. Porém, para se achegar no átrio do Senhor e dizer que vai louvá-lo, é outro tipo de música, é outra coisa, é adoração a Deus, é outra coisa. Render a ti adoração. Aí você está adorando, é outra coisa. Quem está compreendendo? Eu vou encerrar já, mas eu quero que você veja comigo em 1 Coríntios 3,11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já foi colocado. Qual é o nome desse alicerce? Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o alicerce da igreja. Você não pode pôr um outro alicerce na igreja.
Jesus é o alicerce da igreja. Você não pode louvar a homens, você tem que louvar a Jesus, que é o alicerce da igreja. Você tem que ter a palavra como primazia na tua vida. Você tem que ter a palavra e amor por ela, pois é ela que te faz andar na vereda da justiça. O apóstolo Pedro vai falar uma coisa interessantíssima em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e no versículo 8, porque Pedro está sendo interrogado, porque através de Pedro, pessoas foram curadas. Acompanhe na leitura e eu vou encerrar. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, e do modo como ele foi curado. Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que não foi no meu nome, foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse, é que este homem aqui está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos ficar todos de pé, aplauda bem forte o nome dele. Só que tem uma observação agora. Mateus 7:24. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre... O que quer dizer isso? Sujeito que ouviu, aprendeu, praticou o que aprendeu e se solidificou uma rocha junto com Cristo. Ele virou uma rocha só. O sujeito virou um concreto puro, uma rocha, uma pedra. Por quê? Porque ele ouviu, aprendeu e praticou. Aí assemelhá-lo-ei o quê? A um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mas olha o versículo 25. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. Você ouviu? Não ouviu? Você ouviu? Você ouviu a palavra direitinho? Purinha? Com ensinamentos? Beleza, perfeito. Só que não adianta nada você ouvir e não praticar. Você pode até ouvir direitinho, mas se você não põe em prática, você não se torna uma casa na rocha. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: poxa, mas eu estou indo para a igreja, eu vou para a igreja, eu sento lá, eu escuto a palavra, mas a minha vida não muda. Não é só escutar, é praticar. Entenda que tem um montão de coisa aí envolvida. Agora, complicado é você sentar para ouvir e querer praticar o que ouviu, mas o que você ouviu é impraticável. Em outras palavras, pastor, eu fui numa igreja e o que eu ouvi, misericórdia. No evangelho não dá nem para praticar aquilo. Aí fica mais difícil ainda. Então, além de você ter que estar em uma igreja que se prega o verdadeiro evangelho e ensine a palavra, a tua parte é ouvir e praticar. Porque aí, se você ouve e pratica, é uma casa na rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre,
compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Eu vou fazer uma oração agora. Todos nós somos de Deus? Mas eu quero convidar você para receber Jesus como teu único Salvador. Pastor, por que não aceitar Jesus? Por que o senhor diz receber? Um montão de igreja por aí fala aceitar Jesus. Fulano lá aceitou Jesus. Beltrano lá não aceitou Jesus. É um termo bem usado aí fora. Mas o termo correto é receber Jesus. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então eu falo para você que quem ainda não recebeu Jesus, ainda não é filho dele. Ainda não é filho de Deus. E todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então a pessoa não tem que aceitar Jesus, ela tem que receber Jesus como seu único Salvador. Então se você ainda não fez isso, aí mesmo no teu lugar você pode fazer. Pastor, eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Então levante a tua mão que eu vou orar por você. Todos nós somos de Deus. Quero também orar por você que está afastado do caminho, se desviou do Evangelho. Ô pastor, eu acabei me afastando, eu quero reconciliar com Deus. Então se tem alguém aqui que vai voltar para Jesus, vai voltar para o caminho, saia do teu lugar, vem aqui à frente, deixe-me orar por você agora, para que Deus venha colocar o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Se tem alguém, vem para cá e eu vou orar com você agora. E também quero orar com você que já conhece a palavra, mas hoje precisa de uma oração para Deus fortalecer você como uma rocha, como uma casa firme. Pastor, eu já estou na presença, mas eu gostaria de uma oração para que Deus me fortalecesse ainda mais. Então, por favor, vem para cá. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto você vem chegando, eu falo com quem está me assistindo pela TV e quem está me assistindo aí pelo YouTube. Você que está me assistindo aí, entregue-se a Jesus, recebendo Ele como teu único Salvador. Volte para o caminho. Creia, esse é o caminho da salvação. Por mais que existam neste caminho espinhos, o caminho seja estreito, mas esse é o caminho que conduz à salvação. Entregue-se a Jesus agora, receba como teu único Salvador, ou volte para Jesus, você que está afastado do caminho. Eu vou pedir que você que está me assistindo aí agora, juntamente com todos nós que estamos aqui na Resgate Salvação, em Osasco, em São Paulo, tá bom? Se você puder, dobre o teu joelho, se você puder, tá bom? Isso. Se não puder, não tem problema, pode ficar de pé. E com a mão sobre o teu coração, diga bem alto assim: meu Deus, na tua presença, diante do teu altar, eu coloco a minha vida, sabendo que devo te adorar, te exaltar e bendizer o teu nome. Deus amado, me perdoe das vezes que eu errei, que eu fiz o errado. Eu te peço perdão e pela graça que o Senhor tem, venha trazer sobre mim o perdão das falhas, dos meus pecados. Pai amado, me fortaleça nesta manhã, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui agora, abençoar também aqueles que estão ouvindo pelo rádio, assistindo pela TV ou até pelos canais de mídias sociais. Abençoe a vida de todos que estão aqui, fortalece a vida de cada uma dessas pessoas. E quando eu digo, meu Deus, para o Senhor fortalecer a vida deles, é para o Senhor abençoá-los, para que eles sejam de fato, meu Deus, colunas, pessoas firmes, firmes na rocha, para a glória do teu nome. Amém
e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode ficar de pé no teu lugar. Olha aqui para mim. Você que acabou de assistir essa mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, apertasse os sininhos para receber as novas notificações de pregações que estão indo para o ar, e também apertasse o like aí. Não porque eu quero que você faça isso ou porque eu acho bacana, é porque quando você aperta o joinha, o próprio YouTube acha relevante esse conteúdo e espalha para todo mundo. E o que eu quero é que o que você acabou de assistir, muitas outras pessoas assistam e aprendam a verdadeira palavra, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor.